agora com o nosso querido professor Drayton Gonzaga, que é advogado, filósofo, professor titular e decano da Escola de Humanidade da PUC. Não estou falando que vai dar certo, porque humanidade só pode dar certo, né? Obrigada, professor. Boa noite a todos. Eu fico muito contente em poder estar aqui hoje nesse evento da DCE, com os parceiros já mencionados. Um evento de altíssimo nível. Agradeço a nossa mediadora, a senhora Cavalieri. Saúdo os panelistas, o Dr. Benatti e o reverendo Maximiliano. Saúdo o público aqui presente, de altíssima qualidade, especialmente os que me convidaram pelo gentil convite, Sr. Carlos, Sr. Juarez. Eu fui a Caxias hoje pela manhã, numa audiência, e fiquei pensando durante a viagem inteira se aquilo que eu tinha preparado nesses dias para falar aqui seria de alguma utilidade para os senhores e para as senhoras. Tive 4 horas para fazer isso, 2 de ida, 2 de volta. E quando eu cheguei aqui e vi as pessoas que estão presentes no público, eu fiquei um pouco assustado, porque conheço boa parte do público aqui, sei que é um público de altíssima qualidade. E eu fiquei pensando, o que eu posso agregar para esse público tão distinto, diante do qual eu me deparo agora. Espero que os próximos 20 minutos sejam de alguma utilidade, sem ser utilitarista, para os senhores e para as senhoras. O título do nosso painel, como a partilha desenvolve a vida em plenitude. Sob o ponto de vista de um filósofo, aqui nós estamos com um campo minado. Estamos com vários problemas. Eu começo com o problema final. Vida em plenitude. O que é uma vida em plenitude? Essa é uma interrogação que perpassa toda a história do pensamento ocidental, e especialmente com os gregos. Aristóteles, um grande filósofo da antiguidade, discípulo de Platão, ele escreveu uma obra chamada Ética Nicômaco, e nessa Ética Nicômaco ele fala da eudaimonia, que nós comumente traduzimos por felicidade. Mas alguns dizem que não seria bem felicidade, seria a vida em plenitude. E para Aristóteles é pacífico que todo ser humano deseja ser feliz. Se eu perguntar para os senhores e para as senhoras aqui, se os senhores e senhoras desejam ser felizes, todos, suponho, dirão que sim. Até aqui não temos grande problema. O problema é o passo seguinte. Quando eu perguntar para os senhores e para as senhoras em que consiste a vida em plenitude, em que consiste a felicidade, aí nós teremos grande dificuldade. E Aristóteles apresenta alguns candidatos como resposta à pergunta: o que faz uma pessoa feliz? Uma possibilidade seria o dinheiro, a riqueza. Tem um termo grego, já que o professor Bernardo falou tanto em grego, a plutocracia, que é o governo dos ricos. Poderia ser um candidato, mas eu posso ter todo o dinheiro do mundo e mesmo assim não ser feliz. Vocês acham que Michael Schumacher, um grande piloto de Fórmula 1, não tem muito dinheiro? Tem muito dinheiro, mas não tem saúde. Provavelmente não tem a saúde. Ninguém sabe o que está acontecendo com Michael Schumacher, depois daquele acidente nos Alpes. Uma outra possibilidade de resposta à pergunta, o que é a felicidade, seria o prazer. Em grego, hedoné, uma palavra feminina, hedoné, aí vem hedonismo. Mas o próprio Aristóteles diz, não pode ser o prazer a resposta última para a vida feliz. Por quê? Porque se tudo fosse prazer, nós não saberíamos o que é o prazer. O ser humano só sabe o que é prazer na ausência dele. É como um vídeo institucional que nós tínhamos há algum tempo, que tinha música todo o tempo, e um amigo meu que trabalha na PUC também, que é músico, disse assim, isso aqui não dá certo,
porque o cérebro ele só capta a música quando há pausas, quando há silêncio. Aí ele liga de novo e percebe a música. E o prazer é a mesma coisa. Se a nossa vida toda fosse prazer, nós não saberíamos o que é prazer. Então, qual é a resposta de Aristóteles à pergunta: o que nos faz feliz, o que é a vida em plenitude? Segundo ele, é a virtude. Alguns traduzem por excelência também. Arete. Não é arerê, que é a música da Ivete Sangalo. É arete. Então, segundo ele, aquilo que nos faz felizes é a vida virtuosa. E essa vida virtuosa, ela é uma vida teórica, então virtudes teóricas, e as virtudes práticas. E dentro das virtudes práticas, a por excelência é a frônesis, que nós costumamos traduzir por prudência. E Tomás de Aquino definia a prudência como a razão reta das ações, recta ratio agibilium, né? Que é o meio termo, como aparece em Aristóteles também, que não é o meio termo aritmético, entre 0 e 10 não é o 5, pode ser o 4, pode ser o 6, esse meio termo. Tá? Se nós temos em casa, eu tenho 3 filhos, se um deles tivesse uma deficiência um pouco maior, física, esse receberia mais atenção. Então, o meio termo aqui, a medida certa não é 33% para cada um. Um poderia receber um pouquinho mais de atenção. Então, Aristóteles sabe que nós somos seres que conhecemos e somos seres que agimos. Somos seres dotados de uma razão teórica e de uma razão prática. E a senhora Cavalieri falou agora sobre a questão dessa quantidade enorme de conhecimentos que nós temos hoje, de que dispomos hoje, e, ao mesmo tempo, nós parece que estamos numa certa aporia, que é uma palavra grega para ausência de caminho. Retomando o que o nosso conferencista anterior disse, ele falou da antropologia, se eu perguntasse para os senhores agora, não vou fazer esse exercício de maldade, mas se eu perguntasse o que é o ser humano, já perguntei o que nos faz felizes, o que é o ser humano, nós, de novo, nos encontraríamos diante de uma grande dificuldade. O que é o ser humano? Alex Carrel escreveu um belíssimo livro em francês com o título L'homme c'est inconnu, o ser humano esse desconhecido. Na PUC, nós temos diversas áreas do conhecimento, não só a Escola de Humanidades, da qual eu sou decano, eu digo que é impróprio dizer, inclusive, que há uma Escola de Humanidades, porque toda a PUC deve ser das humanidades. A biologia também tem que ser humana, a economia também tem que ser humana, etc, etc, etc. Então, tantas áreas do conhecimento que se ocupam com o ser humano e mesmo assim ele permanece uma grande interrogação, um grande mistério. Nós não sabemos quem é o ser humano. Senhores, imaginem se há 50 anos nós nos perguntaríamos quando começa a vida e quando termina a vida. Hoje nós fazemos eventos, eu também organizei um no Instituto Goethe, sobre o começo da vida. Quando é que é o começo da vida? É na nidação, é na fecundação, é com 12 semanas de gestação. Nós não sabemos mais hoje quando começa a vida. Uma resposta elementar. Nós não sabemos mais também hoje quando termina a vida. É com a morte cerebral, é quando para o coração. Nós temos um grande médico no nosso meio, Dr. Otário. Quando é que cessa a vida? Eu passei por essa experiência muito diretamente na semana passada. Na terça-feira, minha mamãezinha querida partiu para a eternidade, com 82 anos, no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas. E às 22 horas, quando ela partiu, eu estava segurando a mão dela no hospital. Mas ela partiu na confiança, na vida eterna, na ressurreição. Uns 15 minutos antes de ela partir, cantei no ouvido dela um cântico da minha infância, que ela cantava: ó anjos celestes que a Cristo adorai. Dizei-lhe cantando, bendito sejais. E assim, logo em seguida, ela partiu. Partiu com os anjos. Então, nós não sabemos responder a questões elementares, não obstante tanto conhecimento. Martin Heidegger, um filósofo alemão do século XIX, disse isso. O nosso tempo é um tempo em que teve mais conhecimento sobre o ser humano, mas parece que é o tempo que menos conhece o ser humano. Nós vimos isso no século XX também.
Eu tive a aventura de passar uns anos na Alemanha, na década de 90, fazendo doutorado em filosofia, e visitei algumas vezes o campo de concentração de Dachau, que fica perto de Munique. Há pastores, padres que passaram por lá, o Viktor Frankl também, o pai da logoterapia. E Dachau é uma demonstração clara disso. Tanto conhecimento, tanta pesquisa que foi feita lá com seres humanos, mas sem nenhum marco humano, sem nenhum marco ético. Então, ter muito conhecimento ainda não vai funcionar mais humanos. Então, agora passando um pouquinho então para o outro conceito, que é o conceito de partilha. Eu já problematizei a noção de vida em plenitude, e a função da filosofia não é tanto dar respostas, mas colocar os problemas. Né? Até apresenta algumas respostas, mas nunca tem uma resposta definitiva. E a segunda parte é o partilhar. Partilhar, sob o ponto de vista psicológico, sob o ponto de vista sociológico, isso foi me pedido, o partilhar diz respeito à nossa sociabilidade. O ser humano é um ser eminentemente social. Aristóteles definiu o ser humano como zoon logikon, isto é, o ser humano que é um animal racional, ou linguístico, como se traduz hoje, mais do que racional, e é um zoon politikon. O ser humano, ele é um ser político, ele é um ser social, ele é um ser gregário. Essa noção de indivíduo é uma noção estranha ao pensamento grego. Essa é uma noção moderna e que está presente em muitas culturas hoje. Inclusive nós, no Brasil, achamos que não somos tão sociáveis, mas também o individualismo está presente aqui. Eu tenho uma relação muito boa com a minha sogra. A minha sogra mora a 10.000 quilômetros de Porto Alegre. E apesar que ela mora no sul da Alemanha, em Stuttgart, para onde eu vou daqui a 2 horas, se esse painel terminar pontualmente. Amanhã tem um evento lá no Bundesverfassungsgericht, que é o Tribunal Constitucional Federal Alemão. Apesar que 10.000 quilômetros é uma distância já complexa, né? Porque quando ela vem, eu moro aqui na frente praticamente do CIE, quando vem ela fica semanas aqui, então... Bom, mas o meu problema até é outro. Não, meu problema não. A minha aventura é outra. Deus foi tão generoso comigo que me deu 2 mães. A minha mãe física e a minha sogra, que é uma pessoa extraordinária. E ela fala muito sobre isso na Alemanha, né? Do isolamento das pessoas. Isolamento das pessoas, cada um no seu canto, sem grande interação, sem grande partilha. Eles têm tudo. Se chama isso welfare state, Wohlfahrtsstaat. Mas as pessoas vivem muito isoladas. E eu disse para ela que isso é uma coisa que me causa certa estranheza, porque eu cresci em outro contexto. Não sei se aqui é melhor, mas é diferente, pelo menos. E eu tenho essa limitação. Eu nasci e cresci aqui, eu gosto disso aqui. Gosto de dar um pulo lá, vou, domingo volto, trazer meus livros, encomendei tudo pelo Amazon.de. Mas essa grande centração no indivíduo, ela impede partilha. Impede partilha, que é o nosso tema aqui. Então, sob o ponto de vista psicológico, alguns distinguem 4 fases na fase de desenvolvimento do ser humano. Uma primeira fase é a fase egocêntrica. A criança, ela é o centro do mundo. Ela é umbiculus orbis. É o umbigo do mundo. Eu. E há pessoas que tornam-se adultas e não saíram dessa fase. Continuam nessa fase. Autorreferenciadas. Uma segunda fase da vida humana seria a fase da descoberta do outro, mas do outro do mesmo sexo, os meninos brincando com os meninos, as meninas brincando com as meninas. Uma terceira fase do nosso desenvolvimento seria a descoberta do outro sexo, do sexo complementar. Numa primeira fase, numa atitude captativa, eu me encontro com o outro pensando em mim mesmo, e a última fase, que esse é o ápice, e minha mãe foi um modelo para isso, que é a abertura ao outro, do sexo complementar, ou aos filhos, numa atitude oblativa, de doação. Quando amar, segundo Santo Agostinho,
é querer o bem do outro. Quando eu saio de dentro de mim mesmo e me abro ao risco de conviver com o outro. Mas não há alternativa. Vocês, os que gostam aqui do Novo Testamento, na Carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 7, aparece isso. Ninguém vive para si, pois ninguém de nós, lá no texto grego diz isso, vive para si. Viver é conviver, como diz Alex McIntyre, que é um filósofo de língua inglesa, nós somos animais racionais dependentes. Animais racionais dependentes. Então, o nosso viver, ele é conviver. E isso fica claro, segundo um autor chamado Winnicott, há uma clínica aqui na Dom Pedro II, Winnicott, quando ele fala da relação do ser humano com a mãe, especialmente com a mãe, mas ele não exclui o pai. A criança, ela toma consciência de si mesma através do olhar da mãe para ela. Os olhos da mãe são como que um espelho para a criança. Sobretudo quando a mãe amamenta. Quando a mãe amamenta, a mãe fica olhando para a criança e a criança olhando para ela. E aí, nos olhos da mãe, no carinho que a mãe dedica ao filho, à filha, a criança, ela começa a formar sua personalidade. Pena e lástima se alguém não teve essa graça de ter uma mãe que olhou. Nós queremos ser percebidos. Quando a gente vai em algum lugar, qualquer lugar que a gente quer ser percebido. Eu cheguei aqui hoje, pensei, conheço alguém, não conheço, fui gentilmente acolhido por os meus anfitriões, e depois encontrei outras pessoas que eu conheço. Nós queríamos ser vistos, essa é uma experiência fundamental. E hoje, há clínicas chamadas clínicas do vazio. Sabe por quê? Porque muitas mães estão amamentando os filhos assim, ó, a criança aqui e aqui, ó. Chamada clínica do vazio. Alguma coisa vai faltar. Alguma coisa vai faltar. Às vezes, na minha casa também. Eu penso que, não sei se tem algum sentido a gente conviver ainda lá, porque cada um fica no seu celular, em certos momentos. Temos alguns momentos de proibição já. A mesa, ninguém pode pôr a mão no celular, né? É um desrespeito aos comensais, para usar um termo bem latino. Né? Então, a gente partilha, às vezes, no WhatsApp, ou sei lá no quê, no Facebook ou no Instagram, com pessoas que estão longe de nós, e não partilhamos com os que nos circundam imediatamente ali. Então, um problema que eu gostaria de mencionar, então, é essa questão da autocentração. A autocentração, autorreferencialidade, em demasia, ela é o contrário da noção de partilha. A partilha significa eu percebo que eu não apenas sou um ser, mas eu sou um ser como disse Martin Heidegger, mit sein. O ser humano, enquanto indivíduo, ele é uma abstração. Ele só é na sua sociabilidade. E Aristóteles já distinguia, já notava que as formigas, as abelhas, em grego melissa, são gregárias. O que distingue o ser humano gregário das abelhas e das formigas é o grau de sociabilidade, que é o grau mais alto. Evidentemente que nessa convivência, nessa relação intersubjetiva, surgem problemas. Se eu digo para vocês que o ser humano se realiza na convivência, vocês podem pensar em alguns contra-exemplos. Vocês podem pensar, por exemplo, na Suzanne von Richthofen. Vocês podem pensar no caso da Isabela Nardoni. Nós, aqui do Rio Grande do Sul, nós podemos pensar no caso do menino Bernardo, em Três Passos. Eu fiz uma audiência lá uma semana antes do assassinato do Bernardo. Então, partilhar e risco. Essa é a dinâmica da vida. Essa é a dinâmica da vida. Nós não temos alternativa, viver é conviver, e a convivência apresenta certos riscos. Certos riscos. Eu trabalho para a Arquidiocese de Porto Alegre, nosso escritório trabalha para Dom Jaime Spengler e para a Arquidiocese de Porto Alegre, para as obras sociais, cuidando da parte penal. E aí nós vemos, na atuação, não só na parte penal, o Dr. Reverbel
é jurista também e trabalha em outras áreas do direito, nós lidamos sempre com esse elemento da falibilidade, da precariedade. O ser humano é essa radical ambiguidade. Ele, como diz Blaise Pascal, ele foi feito para grandes coisas, ele é infinitamente grande e, ao mesmo tempo, infinitamente miserável. Eu já dei o exemplo do campo de concentração de Dachau, né? Dei esses 3 exemplos agora desses acontecimentos. Bernardo, Nardoni, Richthofen. Então, essa é a ambiguidade. Mas não é pela conduta desviante, pelos problemas que nós temos na convivência, que nós vamos considerar que a convivência seja algo nocivo. Não, ela é positiva. Nós não temos alternativa a não ser conviver, partilhar aquilo que nós temos, de alguma forma, partilhar. O Pai Nosso é uma expressão disso. Na segunda parte do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa expressão já do tempo, da partilha. Então, nós colocar à disposição dos outros aquilo que nós temos, na medida das nossas possibilidades, colocar à disposição dos outros aquilo que nós somos. Para concluir, eu gostaria de contar uma história que aparece num livro de um filósofo alemão chamado Ernest Tugendhat, que é um filósofo que já esteve várias vezes aqui na PUC e na URGS também. Ele conta um caso que é bastante conhecido no judaísmo, que é o seguinte: um rabino está conversando com 2 jovens, e o rabino faz a seguinte pergunta para aqueles 2 jovens: quando termina a noite e começa o dia? Um dos jovens, um dos discípulos diz: quando eu consigo distinguir um cachorro de uma vaca. O rabino, indo contra todas as correntes pedagógicas atuais, diz: errado. Hoje não pode dizer mais que está errado, né? Aí o outro tem uma chance, uma segunda época, como alguns aqui conhecem a expressão. Quando eu consigo distinguir uma tamareira de uma laranjeira. O rabino diz: não, equivocado. Aí o rabino encurta a história, e eu também tenho que encurtar, diz o seguinte: termina a noite e começa o dia, quando eu consigo ver no rosto de cada pessoa, de cada ser humano, o rosto de um irmão e de uma irmã. Então, se eu disse para vocês intencionalmente no início dessa palestra, boa noite, agora eu digo bom dia. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, professor Drayton.